Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro, e no Sem Censura nós vamos falar de combate ao trabalho escravo, vamos falar de música, vamos falar de comércio na internet por causa da Black Friday e vamos falar de literatura. Nossos convidados são Daniela Miller, que é juíza da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e ela vem nos falar sobre as possíveis mudanças nas regras de fiscalização do trabalho escravo. Esperamos que não hajam muitas mudanças, é isso, Daniela? Sim, essa é Prazer em tê-la aqui. Prazer, obrigada pelo convite. Agora a atuação é para isso, né? Vamos ver, porque as pessoas, inclusive, não estão nem muito sabendo, né, os detalhes, aí é bom, porque aí a gente esclarece. Beleza. Estamos com Letícia Wierchowski, que é escritora, e ela acaba de lançar Travessia, um romance da trilogia Farroupilha, que foi começada com A Casa das Sete Mulheres, que virou uma minissérie, muito conhecida, todo mundo conhece. Você vai nos contar como é que a gente consegue escrever histórias e todo mundo gostar. Quando a gente tem bons personagens, é só não cometer nenhum erro. Garibaldi, Anitta, Sete Mulheres, vou contar um pouquinho de tudo. Viva o Rio Grande do Sul, né? Estamos com o Telzinho, que é cantor e compositor, e ele está lançando o projeto musical Presente e também um single, Gaia. Prazer em tê-lo aqui, Tel. O prazer é todo meu. Telzinho é um apelido. Telzinho é o meu nome artístico. Também? Porque todo mundo me chama assim, então na hora de escolher o nome artístico, a gente decidiu... Aí você pôs uma grafia diferente, né? Em vez de ser Telzinho, aí virou Telzinho. Telzinho, Ficou legal, bacana. Obrigado. Você vai cantar? Vou. Estamos com Melba Porter, que é professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ela é especialista em marketing e relacionamento com o cliente. Tua aula é essa? Normalmente sim. Tá bom. Mas ela vem nos falar sobre os cuidados que a gente tem nas compras pela web, pela internet, sobretudo agora que todo mundo vai querer comprar tudo na Black Friday do dia 24. Vem Black Friday, vem compras de Natal. Isso. Né? Então é preciso ter alguns cuidados na hora de efetuar compras pela internet, porque é uma modalidade nova e está todo mundo se aculturando ainda. E está todo mundo adorando, né? Obrigada, hein? Obrigada a vocês pelo convite. Nós estamos com o Bruno Barros, nosso produtor de web, que vai conversar com vocês. Ei, Vera, tem notícia boa para você, não sei se você está sabendo. Não. Era para ter dado ontem, mas vou dar hoje. Hoje é o seu programa 201 no Sem Censura. Ontem fez 200. Então parabéns, gente. A gente comemora hoje. Muito mais interessante, quer dizer, é o primeiro de uma nova série de 200. Pois olha aí. Também você que está em casa tem que participar do programa. Para participar, hashtag você já sabe, é Sem Censura, sua mensagem cai aqui, eu passo para os nossos convidados, é facinho, Vera. É fácil mesmo. Então, agora deixa eu pedir para o Theo, você vai lá com o João Pedro. Agora apresenta o teu parceiro. O João Pedro é parceiro, é produtor. Ele é meu amigo de infância, meu produtor, que produz junto comigo as músicas, DJ também. E é uma honra estar aqui podendo apresentar nosso trabalho aí para vocês. Maravilha. Como é que é mesmo o nome artístico do... o Grow Beats. Vamos lá, vocês vão mostrar o quê? A gente vai mostrar Gaia, que é esse single que a gente acabou de lançar agora. Beleza, manda ver. Não vire as costas pro mar, não se segure no que pode te fazer refém. Tanta usina e fumaça. Não vire as costas pro mar, não se segure no que pode te fazer refém. Tanta usina e fumaça não pode fazer bem. Lararaiô, é só a ponta do iceberg. Lararaiô, é o cuidado com a vida quando a gente perde. Lararaiô, é só a ponta do iceberg. Lararaiô, é o cuidado com a vida quando a gente perde. Vou ver o sol chegar, jogar um futebol, dormir em frente ao mar, não sei até que ponto a vida chega. Fazer um som, vou cochilar, ouvindo um bom jazz.
Se é pra ser, tem que ser mais. Não vire as costas pro mar. Não se segure no que pode te fazer refém. Tanta usina e fumaça não pode fazer bem. Não vire as costas pro mar. Não se segure no que pode te fazer refém. Tanta usina e fumaça não pode fazer bem, não. Lararaiô, é só a ponta do iceberg. Lararaiô, é o cuidado com a vida quando a gente perde. Lararaiô, é só a ponta do iceberg. Lararaiô, é o cuidado com a vida quando a gente perde. É o cuidado com a vida quando a gente perde. Não pode fazer bem, não. Muito obrigado. Eu já tinha visto na internet vocês dois cantando, andando pelo Rio de Janeiro. Isso. Tem até uma versão mais pesada, não é isso, Telzinho? Tem. Mas tudo bem, já que tem. Vamos, volta lá para o teu lugar. Vamos lá. Estamos aqui com, né, menores na sala. Bom, agora que a gente já mostrou o que ele faz, a gente pode dizer até o nome dos pais dele, porque antes a gente não pode. Antes é proibido, porque aí a gente vai ficar com preconceito, achando que não sei o quê. Não, ele é filho da Júlia Gann e do Pedro Bial. E você gosta de filosofia, né? Porque você está fazendo, você saiu do colégio para fazer filosofia? Sim. Eu sempre curti muito filosofia e é uma coisa que me dá uma bagagem também na hora de escrever, né? Tipo, pro artista eu acho que é muito importante, principalmente no dia de hoje, saber em que se embasar, né? Para poder passar a sua mensagem, né? Você sempre gostou de música? Sempre gostei, sempre toquei música. Desde os 10 anos eu toco violão com meu parceiro Xavier. E você e o João Pedro Xavier, me influenciou o muito desde sempre. E aí, é isso, sempre foi uma paixão, só que na hora de escolher o que fazer, acabou que a faculdade de música eu não achei que era o que eu ia me encaixar mais, Por quê? assim, entendeu? Por quê? Porque você... Acaba sendo uma coisa muito erudita também, né? E eu estudo música, eu só não faço faculdade de música, entendeu? Tá. Mas eu tenho meus professores, meus mestres, que me passam o caminho das pedras, né? Legal, então tá. Ok. Depois, quando você se formar em filosofia, a gente vai ver. Não, mas eu penso em fazer música também posteriormente. Pode ser, né? Você está querendo ver essa primeira fase do... Eu quero ver primeiro o que a filosofia me traz também, as letras e tudo. Você está gostando do curso? Gosto bastante. Essa música é até inspirada num conceito que foi abordado nas salas de filosofia. Conceito de um livro, não sei se é famoso, mas é uma autora, Isabella Stangers. Ela fala sobre as questões do meio ambiente de hoje em dia. Aí ela bota esse conceito de Gaia, né? Tá. Como se o planeta Terra estivesse entrando agora em contrapartida a tudo que a gente fez, né? Um pouco essa ideia, né? De que a gente já esgotou tudo. E a gente está sempre de olho na fumaça e o mar, a gente está virando as costas, né? E nós somos o câncer do planeta, a verdade é essa, Pois né? O ser humano é o câncer do planeta. A gente está predando tudo. É uma frase que eu falo nessa música, cara, que muitas pessoas, elas... Não sei se elas não entendem ou se elas interpretam de muitas formas, né? Mas é o cuidado com a vida quando a gente perde. É esse cuidado que a gente perdeu com a vida mesmo, né? Tipo, a gente vive sem cuidado nenhum com as coisas, praticamente, no nosso dia a dia. E eu tô falando... A geração de vocês já cuida muito mais do que a minha, por exemplo. São meus filhos que diziam, olha a água do planeta, mãe, olha a água do planeta. Tem uma dificuldade de fechar uma torneira, né? Entendeu? Então, a geração de vocês já tem mais noção, justamente porque estão pegando um planeta pior, né? Com mais gente. Eu acho que já está... Vamos ver se vocês conseguem salvar tudo isso. Na verdade, vocês estão com uma herança mais pesada. Em relação ao teu trabalho, tem o single Gaia. Isso é um single. Gaia
E tem o EP Presente também, que a gente lançou antes, que são 6 músicas. Tem uma que se chama Moriana, que é uma loira. Adoro aquilo. Você gostou? Gostei muito daquilo. Tem muita gente que não gostou dessa música. Eu adorei aquela música. É muito bonitinha. Eu não sei qual que você vai cantar no final, que a gente pediu pra você cantar, mas eu não vi. Eu vou cantar a música que dá o nome pro álbum. Presente. Tá. Mas se você quiser, eu posso cantar. Canta, pra mim tá bom. Eu posso ver. Não, eu adoro. É muito bacaninha. É muito bacana. Primeiro porque é relação de homem e de mulher. Então é bacana ver um jovem falando assim. Eu gosto. O álbum justamente foi exatamente isso. A gente estava numa fase de aprender a produzir as músicas, aprender como que a gente ia conseguir lançar para o mundo tudo isso que a gente tinha, né? E aí, cada música é um momento, uma fase que eu vivi, que ele viveu, a gente viveu junto, e aí cada música é meio que isso mesmo, a fase que a gente vive, fala sobre relacionamento. Mas me diz uma coisa, você não tem um objeto físico, vocês só estão em streaming? Como é que é? A gente só está na internet, a gente não fez CD nem LP ainda não. É engraçado isso, né, Bruno? Porque Spotify, tá cada vez mais... Spotify, isso é uma característica dessa geração, né, dele. Quantos anos você tem? Desculpa. Eu tenho 19 anos. 19. A galera tá toda na internet. O seu público também deve estar na internet. Mas ninguém mais compra disco. Eu faço tudo no Spotify, tudo que eu quero ouvir, Spotify. Eu nunca mais comprei um disco na minha vida. Faz uns 10 anos, sei lá, 5 anos certo que eu não compro disco. Por outro lado, tá voltando o vinil, né? O vinil. Pois é, mas aí é uma outra vibe, quer dizer, já é uma coisa mais meio... refinada, né? Sei lá, eu escuto música no Spotify hoje em dia. Eu sempre fico muito curiosa, eu estava até propondo ao Bruno da gente fazer um programa sobre como ganhar dinheiro, assim, entendeu? Outro dia a gente teve o Roberto Menescal que disse que ele está muito feliz, entendeu? Não está perdendo dinheiro. Porque a ideia que a gente tem é que, já que você não tem um objeto físico... São novas formas de comércio. É uma nova forma de você... E de lidar, né, com a cultura, né? Exatamente. Agora, deixa eu passar a conversa para a Letícia, que é uma porque é uma outra... Fica falando. Não, amor, é o que eu vou fazer. Não, porque aí eu já pus para cá por causa dessa história. É o mesmo problema. Sim. Quer dizer, da mesma forma que ele não tem um CD físico e que já se lança no stream, como é que você faz porque você tem um livro físico? O problema não é o livro, o e-book. O problema é o livro pirata jogado na internet, né? Isso sim é um problema para o autor e para as editoras. Sites que as pessoas vão lá e digitam o livro inteiro, baixam o livro pirata e as pessoas acessam, mal feito, mal escrito, com erros, e que não está remunerando nem autor nem editor. Que livro pirata é esse, Letícia? As pessoas pegam e fazem o quê? Eles xerocam? Digitalizam o livro inteiro. Digitalizam a página. Livro, você acessa lá a Casa das Sete Mulheres. Não. Digitalizar passam no scanner e jogam, transformam um documento em PDF e tem plataformas que você acessa, alguns clássicos, são contra a lei, enfim. Mas, assim, clássicos são livros que já não têm mais direito autoral. Alguns são, né, tem livros que são de domínio público. Isso não é um erro, não é contra a lei, né? Livros de domínio público. Agora, livros que têm domínio privado, que o autor está vivo, que as editoras têm os direitos. Isso aconteceu com teus livros? Isso acontece todos os dias com todos os autores do mundo. Tá. E este é o problema. Agora, a plataforma nova de leitura, o e-book, não é problema nenhum. O autor se remunera, se vai lá, se compra. Como deve ter um contrato com o Spotify, não sei como é que funciona com o músico, mas o autor também tem os seus contratos. São novas formas de leitura, né? Que não é só o livro físico. Mas, porém, eu acho que o livro físico permanece, né? Você consegue ler livros na internet? Olha, eu prefiro ler livro físico, porque eu já passo o dia inteiro trabalhando numa tela de computador. Tá, nesse sentido. Nesse sentido. Não, como é que é a experiência de vocês? Porque os meus filhos preferem cada vez mais físicos. Ler na internet. Tem muita gente que gosta mais. Por causa do peso, por causa do transporte. Para viagens é muito melhor, porque você coloca 30 livros lá e leva, né, e lê só leitor ali, né? E tal. Mas, assim, é o meu universo, né? Eu gosto, assim, de fazer uma anotação, de olhar uma prateleira cheia de livros. Na minha casa tem livros até no banheiro, em todos os lugares tem livros. Mas e você consegue desapegar, não? Dos livros? Só dos ruins. Dos bons, não. Você fica guardando mesmo. Sim, mas é que é o meu... É que nem você com música. Eu quero as boas histórias perto de mim, porque em algum momento eu posso querer...
né, pesquisar ou dar uma aula e falar sobre elas, né? Eu não sou professora universitária, mas eu dou oficinas de escrita criativa. Até vou dar uma amanhã, quem quiser ir lá no Estação das Letras, ainda tem lugar sobre romance histórico. É o dia inteiro de aulas. Estação das Letras, endereço. O endereço. A gente pede, o Bruno consegue, e aí a gente dá que horas? A partir das 9 da manhã até às 6 da tarde. Tá. E às 6 da tarde vou fazer os autógrafos do livro lá. Né? Ah, interessante. Então, pessoal que estiver interessado no livro e ouvir um pouco de história... Já sei, no Marquês de Flamengo. Abrantes 177. Isso. Marquês de Abrantes, exatamente. Eu tenho aqui um Google. portátil aqui no meu livro. Mas então, eu não consigo me desapegar das boas coisas porque eu estou sempre lidando com elas. Letícia, né? conta dos seus livros. Bom, eu vim aqui falar da trilogia, que começou em 2001, quando eu comecei a escrever A Casa das Sete Mulheres, foi lançado em 2002. E em 2003 acabou virando uma série da Globo, né? Super sucesso, já passou em mais de 40 países, Irã, China. E a gente continua vendo. Eu vi quando eu fui fazer um programa sobre a Anitta, eu fui ver A Casa das Sete Mulheres. Virou, é uma coisa que marcou, né? Marcou assim, a coisa da televisão, né? A Casa das Sete Mulheres. Que eu escrevi morando no Rio, em São Paulo, naquela época eu morava mais aqui para o Sudeste. E na época eu até pensei, quem vai querer ler um romance que conta a história de 7 mulheres trancadas numa casa 10 anos no século XIX? Parecia um tédio, né? Mas a editora achou maravilhoso a Record, eu comecei na Record com esse romance, e logo depois a Globo comprou os direitos e foi um super sucesso, né? E em 2004... É engraçado ela achar que ninguém ia querer ler, achava. Né? Porque parecia tão entediante 10 mulheres trancadas. Era o que você queria fazer profundamente. O que eu queria fazer era o seguinte, eu sou uma gaúcha, nasci em Porto Alegre, e lá no Sul nós estudamos e aprendemos, como cada estado estuda a sua história, a história da Revolução Farroupilha, né? Claro. Que foi quando, no século XIX, os estancieiros gaúchos se rebelaram com o Império por causa de questões financeiras, sobretaxa do charque e tal, que o Rio Grande do Sul mantinha toda a e que alimentava a economia escravagista, né, do Império e tal. E aí eles brigam com o Império e resolvem tomar o governo de Porto Alegre, e isso vai ganhando uma proporção cada vez maior, vira uma república, que depois já começa até a virar uma república abolicionista. Então, o negócio vai se encaminhando para uma coisa mais moderna. Quando isso acontece, e o Rio Grande do Sul viveu 200 anos de guerras sucessivas, então, o que as famílias lá faziam? Reuniam as suas mulheres em instâncias para que elas ficassem se fazendo companhia umas às outras, se protegessem com menos pessoas e geralmente colocavam essas mulheres nas instâncias mais bem-sucedidas para que essas instâncias continuassem produzindo. Quando aconteceu a Revolução Farroupilha, eu li um romance lindo, que é do Tabajara Ruas, um autor gaúcho, que se chama Os Varões Assinalados, que é a história da Revolução contada justamente pelos varões, os homens que fizeram a guerra. Só que nesse romance tem uma passagem muito rápida em que o Giuseppe Garibaldi, que realmente lutou na Revolução, vai numa estância e o Tabajara diz, ele foi jantar na Casa das Sete Mulheres e depois volta para a guerra. E aí eu pensei na época, todas as guerras sempre são contadas pelo ponto de vista masculino. É como se as mulheres não existissem durante a guerra. O que aconteceu com essas mulheres da família do Bento Gonçalves enquanto essa guerra, que durou 10 anos, que nem a Guerra de Troia, estava rolando no Rio Grande do Sul, o que elas ficaram fazendo? E eu descobri que o Giuseppe Garibaldi, que naquele tempo não era ninguém, mas depois se transformou nessa figura, grande revolucionário entra lá, italiano. né? Eu resolvi contar essa história. Né? Então, eu olhei uma história, todo mundo olhava por um lado, pela porta dos fundos, a vida dessas mulheres durante esse período. E aí eu fiz lá. Aí você achava que ninguém ia querer, mas você achava no fundo... ninguém ia querer, mas eu achava que era legal, que era interessante. E foi mega sucesso, né? E foi o que você fazia antes disso? Eu era escritora já, mas eu não sabia muito, durante um tempo, assim, o artista é meio autodidata, né? É um pouco complicado. Eu entrei em várias faculdades. Você tem todas as possibilidades, mas os caminhos você tem que escolher, né? Você tem que... É que não é que nem, por exemplo, a dificuldade existe para todos, mas assim, um psiquiatra, um publicitário, um médico, vai entrar na universidade, daí vai fazer um estágio, vai trabalhar, o artista não é bem assim, né? Você tem que pegar e abrir um caminho sozinho. Esse caminho ele é meio muito solitário, vago. essa coisa. É muito solitário. Então, vocês não têm certeza se vai dar certo. Não é só porque você vai fazer a faculdade daquilo que você vai... Se você vai ser aquilo, né?
E eu entrei em 300 universidades, abandonei todas, assim. Eu nem sou formada. O meu pai falava, eu sei que tu tem talento, só não sei para quê. Eu também não sabia, mas um dia eu descobri quando eu comecei a escrever. Maravilha. A gente vai continuar conversando com a Letícia, mas agora a gente vai fazer um intervalozinho, rapidinho. A gente volta já. Estamos de volta. Deixa eu perguntar para o Bruno se ele tem perguntas, comentários. Olha aí, vamos para BH. Gabriel de BH, ele tem uma pergunta. Eu separei uma pergunta para a Letícia e uma pergunta para o Theo. Vou começar pelo Theo. Na verdade, devia começar pela Letícia, né? Você é um cavaleiro. Vou começar pela Letícia. Não, de igualdade entre então tá, sexos. então vamos lá. Gabriel de BH, ele quer saber se o fato de ter uma mãe atriz e um pai jornalista influenciou o seu interesse pela música. Influenciou. Minha mãe, atriz, ela sempre gostou muito de música, ela toca flauta transversal também. Meu pai, como jornalista, ele também me influenciou muito, porque ele conhece muito de música e... E filosofia também, né? Filosofia também, com certeza me influenciou. Eles desde pequeno me apoiaram sempre, tenho que agradecer isso, né? E... porque, na verdade, o que ele está perguntando é uma coisa... Pais criativos gostam de filhos criativos, digamos, né? Um ator gosta de um filho criativo. Né? Minha mãe me ajuda também, né, com isso. Tipo, ela me dá várias técnicas de respiração. Palco, respiração. Sim. É bom ter isso. Ser ator nunca pensou? Não, eu tenho interesse sim, mas a minha paixão mesmo é a música. Tá indo bem. E aí, agora tem a Dani Vilaça, que ela é fã da Letícia, e ela conheceu o seu trabalho a partir da minissérie A Casa das Sete Mulheres, e ela quer saber como que você começou a se interessar pela história de Anitta e Giuseppe Garibaldi. Bom, na verdade, A Casa das Sete Mulheres entra na história da guerra pela Porta dos Fundos e na história do Garibaldi pela Porta dos Fundos, porque na Casa das Sete Mulheres tem a personagem da Manuela, que era uma sobrinha do Bento Gonçalves, com a qual o Garibaldi namorou. Né? Só não casou com ela porque ele era um estrangeiro com a cabeça prêmio na Europa e ela era filha das famílias mais ricas do Império, cortaram o negócio. Então, Garibaldi sai da Casa das Sete Mulheres e é mandado para Santa Catarina para fundar a República Juliana. Eles queriam fazer outra república em Santa Catarina. E quando Garibaldi chega lá, conhece a Anitta, né? Que era uma mulher... assim, que rompeu todos os paradigmas da época e de hoje ainda, né? Empoderada. Exato. Empoderamento é a palavra da Anitta. Eu detesto essa palavra, inclusive, acho chata já. Mas a Anitta é incrível, assim, ela era casada, né? Ela conhece o Garibaldi, ela larga o marido que estava na guerra, mas, enfim, ela era casada, se junta a ele, começa a lutar na guerra, aprende a manusear canhão, tudo que é tipo de arma, luta mais que todos os soldados do Garibaldi, se transforma assim numa mulher famosa pela sua coragem em eventos muito graves, assim, ela tem um papel importantíssimo. Quando eu então escrevi A Casa das Sete Mulheres em 2001, depois em 2004 lancei a continuação, que é Um Farol no Pampa, e eu nunca mais esses anos se passaram e eu sempre quis ter uma trilogia, né? Eu sou fã do Farol no Pampa abandona tanto Garibaldi quanto a Anitta? A Anitta nem aparece na Casa das Sete Mulheres, no meu romance. Aparece na série, no meu romance não. Não tinha como comparar a Manuela com a Anitta. O Farol no Pampa é uma continuação que conta a história dessas 7 mulheres no pós-guerra e na Guerra do Paraguai. E foi lançado depois da Casa das Sete Mulheres. E muitos anos se passaram. Aí, no ano passado, eu pensei, chegou a hora de eu fechar essa trilogia. E eu pensei 2 coisas. Em primeiro lugar, assim, muito humildemente, assim, uma das pessoas que ajudou o Brasil a conhecer o Garibaldi fui eu, né? A outra foi o Tiago Lacerda, evidentemente, né? Meu amigo querido, né? Todo mundo ama o Garibaldi. Né? E então eu pensei, é o meu herói, assim, eu vou recuperar. E outra, num momento em que o nosso país carece de heróis e de figuras que a gente possa se inspirar. O Giuseppe Garibaldi foi um homem incorruptível, que durante a vida inteira dele lutou pelas causas que ele achava nobres e justas, né? Entrou com a espada dele em todas as guerras e ele andou pelo mundo inteiro, para que vocês saibam. Até Tiago Lacerda, que é meu amigão, me contou isso, contaram para ele também, que a figura histórica de toda a história da humanidade, que tem mais estátuas ao redor do mundo... Que legal, isso eu não sabia, não. Giuseppe Garibaldi. Que bacana. Porque ele lutou pelo mundo inteiro, assim, defendendo as causas que ele achava justas. E, apesar de falarem que ele era um cara que lutava por dinheiro e tal, ele nunca recebeu salário.
E daí, então, eu falei, bom, então já que eu contei a história da Manuela e tal, agora eu vou contar a história da Anitta. Vou fazer um livro para a Anitta, que é uma deusa, né? Assim, mulher impressionante. Então, aí acabou nascendo A Travessia. Né? História de amor e de 3 guerras. Eles lutam em 3 guerras, em 3 países juntos, né? Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Depois vão para o Uruguai. O Uruguai, no momento que eles chegam lá, está vivendo uma guerra terrível, que o ditador argentino Rosas resolve ter o domínio do Rio da Prata e do oceano e fecha o Uruguai por 10 anos, faz um cerco ao Uruguai. E aí o Garibaldi chega lá, botam ele para comandar a esquadra uruguaia. Ele luta lá durante 5 anos e meio e depois vai para a Itália com a Anitta Garibaldi para fazer o primeiro movimento de unificação, que não acontece nesse momento. A Anitta morre sem ver a Itália unificada. Garibaldi é exilado, 10 anos depois volta para a Itália e sim vai fazer o que a gente conhece como a Itália, né? O território italiano de hoje em dia. Mas Garibaldi foi talvez a primeira figura que teve noção de marketing pessoal na história. Ele criou uma Ele era vaidoso, parece, vaidoso, né? inteligente, Bonito. charmoso, sedutor. Isso. E para vocês terem uma ideia, isso no século XIX, né? Em 1846, 47, quando eles estão indo para a Itália, o Garibaldi manda a Anitta na frente com os filhos, porque ele está terminando lá as questões dele no Uruguai e ela vai chegando para ele ir fazer a guerra. Quando a Anitta chega em Gênova, na Itália, no século XIX, não tinha, né, jornal existia, mas nem era diário, se era, não tinha como saber quando o navio aportava, não tinha internet, não tinha carta. 3.000 pessoas estão no porto esperando a Anitta Garibaldi. Imagina 3.000 pessoas. Como é que eles marcaram se não tinha Facebook, né? 3.000 pessoas estão no porto. Então, eles foram ícones Gente, vocês não gostariam de ter a Letícia como professora de história? Sim. Sem dúvida. Não é? Porque ela está contando fatos históricos, ela, na verdade, faz romances históricos, mas não existe coisa mais deliciosa que você conhecer a história do seu país, a história dos seus heróis, do que essa forma. Eu voto em você para professora de história. Muito obrigada. Me Mas diz vou uma voltar coisa. para a faculdade que eu fugi de tempo. Pois é engraçado isso, não ter essa vocação, nem ao mesmo tempo a faculdade não ter esse lado encantador que a literatura tem. É porque a literatura humaniza a história, né? Então, assim, quando você está lendo um bom livro, um romance bem escrito, às vezes ele é mais real que a realidade. Tá lá na TV o Afeganistão, o pessoal morrendo, você chora por causa do livro, não por causa das pessoas que estão morrendo de verdade. Né? Com certeza. Então, esse é o poder da literatura. A ficção tem esse poder de te o poder comover, também, né? De fazer uma coisa que é muito importante e que a gente precisa, que é fazer a pessoa se colocar no lugar do outro, né? Que hoje em dia a gente é muito egoísta e tal. Mas olha só, vamos lá repetir. Então, amanhã você lança o livro, a trilogia, mas amanhã especialmente a Travessia. Qualquer livro dos 27 que eu tenho que quiserem levar, mas eu estou lançando o Travessia. O Travessia, junto com essa trilogia, que você fez uma nova edição, sim, mais bonitinha. Saiu toda com nova, as 3. linda, com capas do Chico Baldini, um artista plástico. Essas 3 cores são as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, que era a bandeira dos republicanos. O Rio Grande do Sul segue com a bandeira farroupilha até hoje. E então uma sutileza, mas me diz uma coisa, depois que você foi, só para a gente ter uma dimensão, você vendia quanto e depois da minissérie passou a vender quanto? Só para ter uma dimensão. Essas coisas são oscilantes, né? Mas assim, não, eu sei, mas na época da Casa das 7 Mulheres, o livro foi o livro mais vendido do Brasil, sei lá, por uns 10 meses, assim. Fez muito sucesso. Saiu em muitos países, né? Tem o livro na Grécia, em lugares assim. É muito legal. É o poder da televisão, né? A Globo... É o poder de um produto visual também, exatamente, né, gente? Porque mas, o filme vende muito livro. Mas, assim, você vê no país que a gente vive, a maioria das cidades brasileiras não tem uma livraria. É, verdade. Mas todas as TVs, todo mundo tem uma televisão em casa. Tem. Graças a Deus, inclusive, porque se já é uma treva com a TV, sem a TV, o que seria, né? Exatamente. Então, maravilha. Então, vamos conversar, Daniela, agora... indo docemente para um assunto um pouco mais pesado do que esse todo, mas que é tudo assunto humano, né, gente? Porque guerra não é brinquedo. O que ela descreve nos livros. A guerra, a escravidão que ela chega a tocar, né? Que a gente tem tão significativo, tão marcante no nosso país, a gente não tem como fugir dessa história. Acho que a gente tenta muito esquecer e não falar disso, mas está presente o tempo todo.
a escravidão que a gente vive hoje, que a gente verifica hoje, né, que mudou a sua faceta, mas na essência continua a mesma, tem muito a ver com isso que eu estava falando, de cada vez menos a gente se colocar no lugar do outro, considerar que o outro é um ser humano como a gente e que que tem direitos que têm que ser respeitados, né? Para a gente poder conviver e que a vida não se acabe nesse planeta que a gente tenta aí ainda levar, né? Então, qual foi o fato que aconteceu agora em 2017, nesse mês aqui ainda, né? O que o Ministério do Trabalho me sai? Exatamente. Uma portaria Ele editou uma portaria e essa portaria, a importância dela é que ela orienta a atuação dos fiscais, né, que são auditores do trabalho, mais conhecidos como fiscais do trabalho, que estão na ponta fiscalizando as relações de trabalho e que quando eles se deparam com essas situações extremas, que é essa situação análoga de escravo, contemporâneo, né, atual, eles autuam, as empresas multam no intuito de que elas acabem com aquela prática, né, indenizem aqueles trabalhadores e tudo mais. E é o Ministério do Trabalho que orienta isso. E, recentemente, há menos de um mês, né, foi editada uma portaria que restringe demais. Né? Na verdade, na prática, o que a gente está fazendo, essa portaria faz, é o Brasil retornar em termos de regras, de legislação, a 1940. Quer dizer, em suma, em vez de dizer, olha, aumentar o escopo, dizer assim, aumentar as exigências para reconhecer um trabalho escravo, diminui. Exatamente. Não, gente, não é assim, não. Ele está aqui porque ele quer, ele trabalha de graça porque ele gosta, ele não come porque ele faz regime, e ele não quer, ele está preso com algemas porque ele tem uma tara sexual. Quer dizer, é mais ou menos isso. É porque, na verdade, a portaria ela restringe a configuração desse trabalho escravo, o atual, contemporâneo, o análogo, né, ao escravo, é a situação em que a pessoa está em cárcere privado, ela está impedida de ir e vir. O que é uma situação que já não acontecia antes da Lei Áurea. Os escravos, só pensar no moleque de Recado, eles estavam soltos. Aliás, eles trabalhavam para os seus donos na rua, no comércio, porque tinha escravo urbano, doméstico, urbano, enfim, uma série deles não tinha só... Lutavam como soldado, então... Nem naquela época eles estavam encarcerados ou impedidos, cerceados no direito de ir e vir. Não é isso que caracteriza a escravidão. A escravidão é um ser humano que está subjugado à vontade do outro. Quais são as características do moderno trabalho escravo? Sim, o que a lei acrescenta e essa portaria tenta retirar na configuração é a condição degradante de trabalho e as jornadas exaustivas. Porque se verifica que no que a gente observa hoje em dia, essas seriam características principais. Porque é lógico que a pessoa que está subjugada a esse tipo de trabalho já é uma situação dissimulada. Aliás, essa relação ela começa normalmente com uma mentira, com um engano. Né? Normalmente esse trabalhador está fazendo o trabalho num local bem distante da residência dele, porque ele já rompe aí os laços dele de solidariedade, de família, de quem poderia ajudar. Ele está num lugar estranho, no qual ele não tem referência. Se a gente pensa, por exemplo, numa pessoa do Nordeste deslocada para um centro urbano do Sudeste, ele já lida com o preconceito que existe. E, então, é toda essa situação que já deixa ele bastante frágil, né? Depois ele chega, já uma série de mentiras, né? O lugar que ele fica não é o prometido, ele tem que descontar o valor da passagem, que ele já não sabia disso. Então, na verdade, ele fica trabalhando para pagar uma dívida. Ele vai sendo enredado. Ele vai sendo enganado, exatamente. Já tem um quê de enganação. Isso é muito mais significativo do que o cerceamento da liberdade de ir e vir. Porque num quadro desse, e muitas vezes com um documento retido com a pessoa que trouxe ele, pegam os documentos, ele não está preso. Mas ele não vai muito longe, ele não está ganhando dinheiro. Então, toda essa circunstância, né? Olha, nós encontramos, inclusive no Rio de Janeiro, não tem tanto tempo assim, chineses vivendo em condições de trabalho escravo. Exatamente. Ou seja, mantidos. O chinês lá, dono da pastelaria, vai lá na China e diz, vocês não querem vir trabalhar para mim? Vem para cá, pegam os documentos e aí põe num quartinho horroroso e não sei o quê. É mais ou menos isso. Só que é muito pior,
porque são pessoas, em geral, trabalhadores rurais em fazendas um pouco... a gente tem o rural mais conhecido, né? Mas todo o esforço dos últimos anos, desde 2003 para cá, que tem essa mudança do artigo, e aí a gente começa a ter um enfrentamento realmente mais intenso, né? Já começa antes, na década de 90. Isso é um tema muito difícil. O Brasil negou a existência dessa condição de trabalho até a década de 90. A década de 90 começa, no governo Fernando Henrique, os primeiros grupos táticos, as primeiras fiscalizações, já por pressão internacional, né? Porque isso cria também uma concorrência desleal. Tem o lado do trabalhador, que é o mais importante, sem dúvida, mas a gente também tem que pensar que isso cria uma concorrência absolutamente desleal entre as empresas, porque a empresa que se beneficia desse trabalho do trabalhador ultra explorado, ele vai ter um poder de botar o produto dele no mercado que o bom comerciante, o bom empresário nunca vai conseguir chegar. Ele vai quebrar a concorrência. A criticar as grandes marcas. Sim, a gente começou a criticar as grandes marcas porque usavam trabalho de criança na Indonésia. Exatamente. Lembra? Aquela Mas isso coisa acontece toda. aqui perto, né? E aí, o que se verifica? Esse exemplo do chinês é perfeito porque ele traz todos esses elementos. Não era uma pessoa presa, ele estava livre, teoria assim, livre, né? Mas as condições dele eram absurdas, o lugar que ele ficava, ele sequer conseguia ficar em pé, né? Era a altura entre o chão e o teto era tão baixa, então você já começa a ver circulação de ar mesmo insuficiente, um calor absurdo, o Rio de Janeiro, uma cidade quente, fiação exposta, quer dizer, um risco de incêndio. Não é qualquer situação irregular, não é não ter água gelada no trabalho, é uma situação em que qualquer ser humano, quando olha aquilo... reconhece. Né, é sujo, um cheiro horrível, não tem ventilação, quer dizer... É uma pessoa que está numa condição muito, muito ruim, sem sanitário, muitas vezes, não tem acesso a um sanitário, tem acesso a uma lata. Isso é uma coisa que acontece, acho que você definiu bem, né? Condições degradantes e jornadas exaustivas. E a jornada exaustiva é aquilo que a pessoa vira quase que uma máquina, ela só tem tempo praticamente de trabalhar, não tem uma vida social, não tem família. Então, aí, nesse momento, ela volta a ser que nem o escravo, quando isso era mais, vamos dizer assim, escancarado. A gente não reconhece a humanidade daquele ser e é um ser que está ali para servir e trabalhar sem, com aquilo, ter nenhum resto de vida pessoal ou Daniela, crescimento. eu lendo sobre essa matéria, fiquei impressionada. O Brasil jamais condenou uma só empresa, um só fazendeiro por trabalho escravo? Na criminal, isso mesmo? Na esfera criminal. Pois é, eu assim não acompanho tanto na esfera criminal, mas tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu acho que a gente acaba tendo mais condenação na área trabalhista, né? Que é a minha, que é onde eu atuo, que são as multas, não às passa vezes disso, até a né? proibição. Mas isso já incomoda um pouco, né? Porque o que é essa portaria, voltando ao tema da portaria? A gente acha que não tem nada a ver com a justiça ou que isso pode... Porque ela é inconstitucional, inclusive, porque ela está tentando revogar uma lei, uma portaria não é para isso. Porque aí, se o fiscal não tem como atuar, esse caso nunca vai chegar no judiciário, né? Ele já estrangula ali, porque o fiscal ele fica sem poder autuar, nada disso. Então, dali não vai para frente na cadeia de denúncia e até chegar numa formalização. Daniela, olha só, a gente fala tão mal do Brasil, né, em geral. Nesse caso, todas as associações, Ministério Público, do Trabalho, vocês da Associação de Magistrados, reagiram muito imediatamente, não foi? Sim, porque isso realmente é um retrocesso muito grande. Isso, na verdade... E aí a portaria parou, né? Voltar, isso, a ministra Rosa Weber, que é oriunda da Justiça do Trabalho, acredito até que por isso ela tenha, sabe, né? Porque a gente, quando se depara com um caso desse, é uma coisa gritante, uma coisa que realmente que é importante dizer isso, porque fica às vezes confundindo, né? Qualquer coisa é trabalho escravo, não é bem assim, são situações que qualquer um se sentiria ali, né? Tocado, né? Com o que se vê. E eu acho que a reação é por saber que a prática, infelizmente, acontece. A gente sabe que isso está no dia a dia. A gente tem que realmente atuar para coibir, informar. Até o papel também de vocês é muito importante, informando quais são essas condições, né? Para que as pessoas tenham consciência disso. E verificar ali, vendo essa portaria, a gente vê que é claramente, porque não é só a portaria. A gente já tem uma mudança com a questão da divulgação da lista suja. Esse também já foi um tema que teve muito embate, a lista suja o que é? Fala aí. A lista suja é uma divulgação
que o Ministério do Trabalho ele divulga. É importante dizer que após todo um processo administrativo com várias instâncias em que a pessoa que é acusada desse trabalho escravo ela pode recorrer, levar provas, documentos, né? Então, assim, não é simplesmente um fiscal qualquer que não foi com a cara daquela pessoa e resolveu multar. Até porque o fiscal, é prática da fiscalização, ele dá uma chance, ele multa e ele dá uma chance, ele volta um tempo depois para saber se aquilo foi regularizado ou não, se é uma prática, enfim. Então, as pessoas, na verdade, que insistem na prática, né? Vamos dizer assim, e ela é condenada em todas as instâncias, isso é divulgado. E qual é a importância disso? A importância é esclarecer a sociedade, demonstrar, né? Até para que se tenha um controle, um constrangimento mesmo, já que o constrangimento pela multa, pela fiscalização não funcionou, então que se tenha um constrangimento social, olha a prática dessa empresa. Está na lista do SPC, né? Aquela coisa que a gente fica morrendo de vergonha. Exatamente. Se eu não pago o meu cartão de crédito, eu vou ter esse constrangimento. Então, a lógica é exatamente a mesma. E também permitir que o consumidor tenha o direito, porque o consumidor também tem o direito dele de eleger de o que ele quer realmente comprar, onde ele quer gastar o dinheiro, isso é um direito dele. Isso. Então, ele é muito importante, porque ele é um instrumento realmente de coibir, de enfrentar, erradicar esse tipo de trabalho e permitir também que o consumidor também faça esse tipo de controle e pressão. Tem a noção do que está comprando, exatamente. Né? Sem comprar tênis montado pelas criancinhas. Isso, exatamente. Você vai optar mesmo, né? E aí já tinha essa dificuldade, é interessante porque o governo anterior ele brigava para divulgar a lista e aí tinha uma liminar do STF e agora que essa liminar caiu, a dificuldade é que o governo divulgue a lista, né? Novamente, e né? que aí, então a gente já sentia uma mudança de rumo, mas a portaria realmente foi muito grave. Ok, maravilha. Vamos fazer mais um intervalo? A gente volta já já. Voltamos com o Sem Censura. Deixa eu chamar o Bruno aqui para saber se temos perguntas, comentários. Ei, Vera, olha só, tem revolta da internet, as pessoas muito revoltadas com a situação do trabalho escravo no Brasil. Tá bom. O Glorimar Maciel, ele diz que é incrível como ainda existe trabalho escravo depois de tanta luta pelos direitos da humanidade. Gabriel Menezes, valeu, Gabriel, aí pela sua mensagem, ele participa sempre aqui do Sem Censura também. Ele diz que devemos combater o trabalho escravo, as mazelas desse país para acabar com o trabalho escravo. Tem sentido, né? Sim, muito, com certeza. Caroline Prado mandou uma pergunta interessante pro Telzinho. Ela quer saber se ele já pensou na possibilidade de ser entrevistado pelo seu pai e como é que seria isso. Interessante. Eu sempre penso isso. Acho que ia ser legal, acho que ia ser um papo bom, né? Ele ia ter conteúdo, né, para perguntar. Acho que ia fluir, sim, mas talvez eu ainda tenha que crescer um pouco mais, né? Não sei. Nada, ele deve estar interessadíssimo nisso. Né? Ele deve estar há muito tempo preparando essa entrevista. Imagina, filho. Eu já pensei uma vez em fazer uma música dele, na verdade, porque ele canta também, né? Mas eu ir no trabalho dele, ele nunca me chamou, né? Eu já chamei ele, mas ele Hashtag nunca me chamou. convida. Mas você já fez música para ele, para o seu pai, para sua mãe? Tipo, para ele, em dedicado homenagem, a ele? Dedicado. Não, assim, objetivamente não. Nem para ele, nem para minha mãe. Claro que tem algumas inspirações, assim, mas nunca pensei, vou fazer essa música pro meu pai ou essa música pra minha mãe, assim. Porque ainda não são as questões, né, na idade dele, as questões ainda não são pai e mãe. Pai e mãe vai muito mais tarde. Quando ele for pai, talvez, aí a relação volte, uma coisa assim, né? Sim, a gente passa limpo isso, né? Não é? É quando a gente volta para esse momento. Agora eu entendo eles. Na verdade, né? A gente tá sempre engraçado o programa de hoje, que o programa foi escorregando de um assunto para o outro, né? Do teu negócio de internet, foi para a televisão da Letícia, para o trabalho da escravidão, foi para o trabalho escravo. E aí você estava falando do negócio de consumo, a gente estava falando do negócio do consumo, de ter critérios como consumo, chegamos na Melba. Aí, que a gente estava falando sobre consumo responsável, também passa por isso, né? A gente usar o nosso poder de compra para fazer bem ao planeta, para ter uma preocupação se aquela empresa tem uma atuação responsável, né? Isso é importante também, é o papel do consumidor. Pois o consumidor mudou, Melba? O
O consumidor mudou, claro. Ele tem mais acesso à informação, né? Ele tem mais acesso a mais produtos e isso acaba criando nele também algumas responsabilidades importantes, né? Mas aquela figura da consumidora voraz, do consumidor incontrolável, isso continua? O consumidor deslumbrado, que realmente não pode ver uma novidade e quer. Existe isso muito ainda? Existe porque consumo, na verdade, né, virou cultural hoje em dia, né? O que se estuda em termos de comportamento de consumidor é que o consumo já é da natureza do indivíduo moderno. Não é visto mais como nocivo, ele também serve para demarcar hierarquia, demarcar status, desenvolver sua identidade, divertir, ter prazer. Se fala muito, né? Existem alguns teóricos já apontando tendências de que o consumo vai se transformar cada vez mais, deve se transformar em prazer, em função dessa superexposição que a gente tem de imagens, de informações. Isso gera um desconforto no ser humano e ele acaba tendo que usar, de alguma forma, esse modelo de consumo que está tão imbricado com a cultura hoje, né? Para também aliviar, né, ansiedades. Né? Então, que triste. O consumo Como não assim? é triste porque é você está cultural. achando triste, Letícia? Eu não acho triste também, não. Acho que faz parte da cultura, né? Não você é acha mais... triste ser consumidor? Não, eu acho triste consumir para se sentir bem, entende? Eu acho no que são sentido que do leva consumo. aquele também, como é que se diz? A compulsão, será que não... Porque tem esses casos também de mas é que a gente também tem pode ser assim, consumo, vamos sair da patologia, vamos ficar no... artístico, isso sim, né? Que a gente tá falando uma coisa, né? Vai assistir um show, isso sim, mas essa coisa do comprar, parece objetos, materiais, isso me assusta um pouco como objetivo. Na verdade, assim, Mas foi o importante consumo você ter tudo falado isso. sobre isso, né? O consumo artístico, por exemplo. O que a gente entende hoje como consumo não é só o momento em que você troca o dinheiro por algum Por um bem produto. físico. Tá. O consumo hoje, ele está em ver uma televisão, Não, está ele em acessar a inteiramente ligado a internet. serviço, porque assim, Existem você gasta o algumas... seu dinheiro no Uber em vez de no táxi. Isso. Você tem muito serviço. Você paga pela internet. Na verdade, você paga por serviço. O consumo não Você é só o gasta. momento em que você está tirando a sua nota Não é da só carteira, o não é aquele objeto também, ato, né? só, Você, né, por de exemplo, trazer. passear por um shopping hoje é um consumo. Você está consumindo imagens, você está consumindo experiências, que é o que se fala muito hoje em dia. Existem aí, o futuro do varejo trabalha nesse sentido de ter lojas conceito, em que você não necessariamente tem que comprar algo para viver uma experiência, né? Então, o consumo hoje em dia está muito ligado a essas questões. A patologia até existe, mas aí é estudada no campo né, da medicina, da psicanálise. A gente, quando estuda comportamento de consumidor, estuda os motivos que levam a consumir, o que envolve, as motivações, as atitudes no consumir, a maneira de usar o produto. Mas olha só, né? o que está acontecendo é o seguinte: o Brasil enfrentou esses últimos anos uma crise enorme, ou seja, as pessoas perderam dinheiro, Sim. as pessoas perderam emprego, ou seja, perderam seu meio de subsistência e a renda caiu estupidamente nas famílias. Quer dizer, o Brasil, que tinha se firmado como um potencial consumidor de bens, de repente parou de consumir. Isso está voltando. Já deu sinais de recuperação. Claro que a gente teve aí tivemos pesquisas recentes já mostrando alguns sinais de recuperação do consumo das famílias, muito impulsionado pelo Norte e Nordeste, ainda regiões Grande Rio, Grande São Paulo ainda tem uma retração nesse sentido. O que o Norte e Nordeste está consumindo como vanguarda? Não, eu fico interessada. É espantoso. O que está levando? Eu acho que houve um desenvolvimento dessa região, de alguma forma, né? Uma atenção para essa região em relação à ida de algumas indústrias para a região. Isso acaba impulsionando o consumo das famílias, que é o grande núcleo, né? Consumidor ainda é o núcleo familiar. Embora existam configurações diferentes de família, mas ainda passa pelo consumo familiar. Como eu prometi que o assunto era web, vamos um pouquinho para a compra na internet, senão a gente não chega lá. Vamos lá. Vamos lá. Quais são as características, os problemas, os defeitos e as qualidades? Então, a compra pela internet, né, cada vez mais pessoas estão se familiarizando com a compra pela internet. Até impulsionadas pelos smartphones, né, pelo mobile, que acaba gerando aí uma total comodidade. Você compra com
de uma forma cômoda, né? Você compra, enfim, num ambiente que é seu, sem ninguém te incomodar necessariamente, você tem uma certa privacidade. Então, tem vários ganhos de se comprar pela internet, né? A conveniência da internet é muito importante. Eu acho que é o grande desafio das lojas físicas, né? Como que elas vão lidar com essa conveniência da internet? E aí o acesso à informação também, está tudo ali na sua mão. Você tem toda a razão. Eu precisava antigamente de comprar uma geladeira, eu precisava ir na loja para ver a geladeira, mesmo eu comprando na internet. Hoje em dia, a internet me dá todos os dados que eu preciso. Exatamente. Eu vejo a foto aumentada, a foto em detalhe, o não sei o quê, as dimensões, a comparação entre várias. A internet, ela te proporciona toda essa informação. E ainda tem preço mais atraente. Agora, quais são os riscos da internet? Então, os riscos da internet são de você... primeiro de tudo, o grande cuidado que quem compra na internet tem que ter é ver a reputação dessa empresa. Tá. E existem na própria internet plataformas né, que geram essa reputação e que o consumidor pode consultar no que a gente chama do momento zero da verdade, que é uma etapa entre a escolha do fornecedor e, de fato, a efetivação da compra. Você ir até lá e ver como está a reputação dessa empresa. Como é que você faz isso? Você tem empresas, né? Você tem redes sociais, né? Sites. Muito colaborativas. Tem sites para isso, né? Ver as pessoas a pontuação dessa empresa. Isso. Mas uma dúvida, professor. E como é que você sabe se o site que te dá essa informação é confiável? Mas é com Porque eu sou uma ignorante na internet. Na manifestação é um colaborativo, é feito pelos consumidores. Os consumidores dizem, né? É claro que tudo isso é só um cuidado inicial. Não, precisa ter outros cuidados quem compra na internet. Tem 800 consumidores falsos dando informações na internet. Até existem plataformas que andaram meio que pagando alguns consumidores para falar bem ou mal. Mas tudo tem ali, né, um caminho para enganar o consumidor. Mas é um cuidado inicial, você tentar consultar essas plataformas para ver a reputação dessa empresa. O outro cuidado, eu acho que ao comprar pela internet, se você de fato tem outros canais de atendimento que não só pela internet. Você poder acessar aquela empresa através de um telefone, de um endereço, que já traz uma certa segurança para o consumidor da internet. Possibilidade de ter informações, inclusive isso faz parte, né, doutora, de uma legislação do Código de Defesa do Consumidor. Existe um decreto que regulamenta essa compra pela internet, que basicamente tem 4 grandes questões. Informações amplas, tem que estar, né, ali no momento para ele comprar, ciente do que ele está comprando, das dimensões daquele produto, do que ele está eventualmente, né, levando para casa, né? Canais de atendimento, essa plataforma na web tem que oferecer esses canais e a possibilidade de arrependimento que a gente fala. Maravilha. Você pode se arrepender. Deixa só, Melba, a gente vai continuar conversando na internet, então, inclusive, é bom dar um tempinho para o pessoal de casa começar a se manifestar. Telzinho, você pode ir se endereçando ao palco e se encontrar com o Growbeat para vocês performarem alguma música? Olha só, gente, deixa eu agradecer a presença da Letícia, da Melba e da Daniela, de vocês que nos acompanharam de casa. Hoje é sexta-feira, nosso 200º... É 200º que diz? Primeiro. 201º. A gente volta segunda-feira às 5 e a gente vai ouvir. Theo cantando? Presente. Ok, Elf, você tinha falado. Antes de começar a música, você vai ter que cantar o outro pra mim sozinho. Tá, eu só queria divulgar agora que eu vou fazer o show de lançamento vai, porque senão não vai dar tempo. Dia 28 na Ganja Lapa. Então, a gente fala no Facebook. Tá, beleza. Eu não vou sentir mais quando eu morrer. Sempre pensei nisso, mas deixa a vida correr. Não vou acelerar meus passos, sigo no sapato sempre. Quem pode imaginar? Não nasci no Rio, mas sou fluminense. Me dê tempo pra ir ao mar, por favor, eu preciso dar um mergulho. Uma flor pra manjar, perguntar
porque ainda não sei tudo. O que vem lá na frente, deixa pra lá na frente, esperando, paciente. Se vier onda boa, acordar contigo, admito, isso é vida boa. Respirar o ar contido na tua boca. Sou teu amigo, conte comigo para as boas. Só não pense em me evitar, porque também tô aqui pras poucas. Tanta gente passa, só não pode deixar que faça tudo murchar e a tua uva vira uva passa. Evaporar e assim a tua janela embaça. Vim pra esse mundo pra deixar pegada. Eu só queria que você me escrevesse, falando que eu desperto o seu interesse, propondo ficar perto mais alguns meses, dizendo que a gente é coisa que nunca teve, um amor tão puro e que eu sou tipo teu porto seguro. Então gruda em mim e não solta, vamos ver qual é do futuro que nos espera. Amo você, então curte o presente que eu tenho pra oferecer e não se desespera. Peraí, tô chegando, fica aí, não descanso. Há muito tempo eu preciso te encontrar, tô correndo, tô lutando, tenho plano e só não se desesperar. Eu não vou sentir mais quando eu morrer, eu só vou sentir enquanto eu viver. Eu não vou sentir mais depois que eu morrer, não vou. Eu só vou sentir enquanto eu estiver vivo. Valeu, muito obrigado. A gente já tá no Facebook, Bruno. Hashtag sem censura. Vem pra cá também, Ogro. Senta aqui com a gente. Você tá com o microfone? Tira pra você, se você quiser falar, senão a gente não vai ouvir a sua voz. Daqui. Pode abrir aqui o canal das perguntas? Pode abrir o canal das perguntas. Olha aí, então vamos de Fernando Castro. Ele quer saber o que o trabalhador em situação de trabalho escravo pode fazer para se livrar. Ele tem que recorrer a alguém? Como é que ele pode fazer? Às vezes o próprio trabalhador tem muita dificuldade, né? Porque alguns estão sob ameaça mesmo. O ideal é comunicar à autoridade, de preferência um fiscal do trabalho, o Ministério Público, mas pode ser direto na polícia, qualquer autoridade que ele tenha acesso, né, para poder encaminhar a denúncia. E é muito importante que as pessoas que têm conhecimento denunciem, porque dificilmente a pessoa que está nessa condição, ela própria consegue. Tem, inclusive, o depoimento, eu estava lendo o jornal de uma mãe que foi à procura do filho, né, que tinha saído e que é muito violenta. Ela demorou 2, 3 anos e aí ela foi vendo situações de trabalho escravo e foi denunciando ao longo do Brasil inteiro, só procurando o filho. Ela acabou achando o filho acabou voltando para casa, desesperada, evidentemente, e ela foi ameaçada de morte, né? Foi muito interessante a história dela. Só uma coisa que eu acho também importante, porque às vezes o trabalhador ele tem vergonha, porque como ele tem esse quê de engano, né, de mentira, ele o maior número de casos é com pessoas muito humildes, né? Não quer se mostrar ingênuo. Exatamente, porque foi bobo, porque caiu naquela situação, então também tem isso. É por isso que é um caso que o ideal é que quem realmente tenha conhecimento, contato, desconfie. Pode ser uma desconfiança que leve adiante, porque é muito importante. É igualzinho ao caso de meninas que são atraídas para outros países com promessa de emprego, não sei o quê, e que são obrigadas a se prostituir. E que é tudo tráfico de pessoas, né? Porque trabalho escravo é uma parte do tráfico de pessoas, que é maior. O tráfico de pessoas é também para trabalho escravo e para outras, tráfico de órgãos e sexual, né? As categorias maiores. Caru Oliveira, e por falar em consumo, mas não falando de bens materiais, qual é o tipo de música que o Theo consome para produzir o trabalho dele? Legal. Então, eu sou bem eclético, né? Gosto de Djavan, gosto de O Rapa, Nat Roots. Erykah Badu. Tu pode me ajudar agora, né? Não, é porque a gente é bem eclético mesmo, assim, a gente gosta de
de tudo. Tipo, não tem discernimento de música boa e música ruim. Tipo, o que é bom, o que é ruim, se ligou? Tipo, a gente pode... Bateu bem, não tem um gênero, tipo assim, se for no sertanejo, o sertanejo for bom, é Vocês isso. gostam. A gente gosta. Tem música boa e música ruim. Funk, mas a gente gosta. Precisa categorizar num gênero, exatamente, né? exatamente. Música boa. Exato. Né? E é isso. Mas basicamente vocês ouvem música brasileira? Ou também muita música brasileira. Muita Mas música muita brasileira. música americana também. Tá. Olha aí, Cristina Garcês pergunta para Letícia. Ela quer saber como é que o livro se tornou minissérie. Foi você que procurou a TV ou foi a TV que procurou em decorrência do sucesso do livro? Não, foi a TV que procurou, mas na verdade foi a Maria Adelaide Amaral que leu o romance e gostou muito e estava com um projeto com o Jaime e acabou apresentando o livro para substituir esse projeto. Porque, na verdade, foi muito rápido a questão da Casa das Sete Mulheres. A Globo compra direitos, tem um enorme manancial de produtos literários sobre os quais ela pode se inspirar, mas às vezes demora anos para que isso aconteça, né? E o livro recém tinha saído, assim, eles já tinham... Porque a Maria Adelaide é muito poderosa nesse sentido, porque ela tem muito critério, é uma das pessoas que eu conheço que tem mais critério em televisão. Né? Ela tem uma noção do que é bom, do que é ruim, do que tem qualidade, do que não tem, do que rende, do que não rende. Eu vou falar uma coisa, eu tenho um orgulho muito feliz. Eu mandei agora o Travessia para ela ler, né? Porque eu fiquei amiga dela, ela é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima. E ela falou, foi o melhor livro sobre o Garibaldi, Anitta, que eu já li na minha vida. Eu quase enquadrei. Então, Mas foi a Maria Adelaide que e aí ela é muito respeitada na Globo por causa disso. Ela diz assim, esse livro dá uma minissérie, ninguém sabe. Aí ela escreve, né, minissérie. Daí ela fez, então. E a minissérie foi um sucesso. Eu lembro, eu era pequenininho, assim, e era muito tarde, né? Era coisa assim de 11, meia-noite. Eu ficava para assistir, eu gostava de assistir. Era super tardão, Sônia Regina Bellucci, também telespectadora fixa aqui do Sem Censura, ela comenta que ela prefere ainda sentir o cheirinho do livro, virando as páginas. Ela fala consumismo com atenção pela internet, toda cautela é pouco. Ela comenta também que as músicas do Telzinho são composições bonitas, com conteúdo, e ela gostou, deu like. Muito obrigado. Nando Souza, ele quer saber se as empresas que mais vendem na Black Friday têm denúncias de trabalho escravo. Eu não tenho esse dado para poder dizer, né? Mas acho que é um bom critério, né? Quando for pesquisar. Para verificar a reputação. Quando for pesquisar a reputação, também dá uma olhadinha se está na lista, né? E não comprar, boicotar. Acabou de pintar uma nova aqui da Joana Lira. Ela diz, eventos que incentivam o consumismo ao extremo, como a Black Friday, não incentivam empresas que empregam trabalhadores em condições precárias. Por exemplo, não é necessário produzir muito e barato para vender muito e barato? Sim, é verdade, mas não é só nesse momento de oferta, né? Porque ali me parece que é um momento em que eles elegem para queimar o estoque. Eu acho que essa observação é muito importante no dia a dia, né? Se você tem um produto que realmente está num preço assim muito convidativo, muito barato, é bem provável que tenha ali alguma ilegalidade. E mais provável ainda que seja o trabalho escravo, porque os outros fatores da produção dificilmente a empresa vai poder mexer. Mas olha só, existe muito trabalho escravo em setores industriais, porque o Brasil tem uma planta industrial bastante moderna. Na ponta, né? Trabalho análogo ao escravo. Eu achava que era mais na linha do setor rural. Isso é até uma questão muito importante da gente conversar, porque é muito o que se pensa e que acaba deixando em bom... Claro, são preconceitos que a gente tem. Porque a gente tem essa ideia, e eu acredito por conta do nosso passado escravagista, que era muito ligado à produção agrária. Na fazenda, né? Mas ele está no meio urbano, sim, e tem muito a ver com a terceirização, porque você passa o trabalho sujo, que é um pouco também, você né? Finge que não vê, você passa adiante. Como é que era o nome? O feitor, né? Não era o dono de escravo, ele não ia nem ir lá olhar, ele terceirizava também, né? A terceirização também não é tão nova. Então, tem muito a ver com esse fenômeno. Então, ela está na cadeia produtiva urbana, os casos clássicos da Zara, é um caso muito conhecido, mas que não é a única. Agora, mais recentemente, a Riachuelo, né? Então, assim, a Teixo tem muito. Alguns da construção civil aqui no Rio. Chegou até quando estava com aquele boom. Na verdade, o trabalho escravo ele vai seguindo aonde a economia vai aquecendo, né? E aí ele entra
Na China tem muito, né? A China tem várias denúncias de violações gravíssimas, né? E que é isso, se você tem um produto muito barato e é um consumidor consciente, eu acho que já é um alerta, assim. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa para a Melba. Olha só, a gente estava falando essas coisas de compra no Black Friday, mas a gente viu muito sempre lojas que aumentam falsas liquidações, falsas queimas de estoque. Tem forma da gente se prevenir? Porque, assim, tá baratíssimo, R$800, mas estava... Isso aconteceu no início da Black Friday no Brasil. Porque, na verdade, Black Friday é uma inspiração numa ação de vendas dos Estados Unidos, que já existe por lá essa ação há muitos anos. A gente vai entrar na 7ª edição agora no Brasil. Já houve um amadurecimento e uma preocupação por parte de quem adere a essa promoção de não enganar o consumidor. Isso. Porque o consumidor hoje tem acesso às informações. E existem plataformas de marketplace que já fazem essa comparação das informações para saber se de fato aquele fornecedor está entregando um produto que realmente está com preço atraente. Então, a própria internet está virando, né, vamos dizer assim, uma espécie de vigia, né? Existem plataformas que já vão oferecer esse tipo de informação para o consumidor. Olha, de fato, esse produto, esse serviço aqui não está com um preço atraente. Ele já estava assim antes. É uma falsa adesão ao evento Black Friday. O Black Friday começou das duas formas, com loja física e com loja virtual, e continua assim? Sim. Principalmente no país de origem, nos Estados Unidos. A gente imitou, né? O varejista acabou adotando isso como uma ação de venda para queimar estoque. Então, são estoques que ele tem, que estão ali ocupando espaço de armazenamento, que não estão tendo uma demanda tão grande, então eles colocam um preço bem abaixo para poder renovar esse estoque. Então, é uma ação nesse sentido. Você vai comprar alguma coisa, Letícia? Não, né? Porque não tem Black Friday de livro, tem. Se você comprava mais... Acho que até tem. Tem todas as categorias. Eu acho que todas as categorias acabam aderindo a esse momento, que também é um momento de abertura das compras natalinas. Né? Assim, é o início, né, eu faço da muita compra aproveitar. pela internet, faço. É muito bom, você não paga estacionamento, estou trabalhando, preciso comprar um negocinho em 5 minutos. É tão conveniente, né? Você já errou também, comprar uma coisa que não era bem assim? Eu já. E tem a legislação, que você tem o direito de arrependimento. O direito de arrependimento. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor para quem compra pela internet. 7 dias a contar da data de recebimento do produto, você tem direito a entrar em contato com esse fornecedor e dizer que se arrependeu. Aí tem que mandar o negócio. Essa é a parte que eu desisto. Mas, na verdade... Você fica com o produto, né? Não, a logística reversa, o ônus é todo do fornecedor. Ele tem por obrigação, por lei, recolher esse produto na sua casa, fazer toda uma... Mas a gente tem que exigir os nossos direitos e estar ali, a gente tem que conhecê-los primeiro, exatamente, né? Porque a gente nem sempre conhece. Exatamente. Eu achava que a gente tinha que se arrepender só antes do negócio chegar. Não me arrependi, não quero mais não. Cancela, não chega. Mas agora já vi que não, 7 dias depois de ter chegado. Aí, Bruno. Olha aí. Não, isso, eu também, eu caí no mesmo assim da Letícia, porque eu fiz uma compra recente na internet e a empresa falou que eu deveria ir até o correio. Então, não é, a empresa tem que ir até em casa? Não, ela tem a responsabilidade de fazer essa logística reversa, essa retirada do produto. O problema é que a gente já tendo pago... A empresa, no caso, disse que eu não estava sabendo usar ele de maneira correta, entendeu? E eu disse que estava. Eu não vou correr porque eu não fui. Existem empresas que agem corretamente e essas empresas, sim, vão se consolidar como grandes fornecedores do comércio online. As outras que criam barreiras para o consumidor, né, vão acabar sendo deixadas de lado até pela própria experiência do consumidor com essas empresas. E hoje em dia, com as redes sociais, né, qualquer péssima experiência você dissemina rapidamente. Não, sobretudo que as experiências negativas, por mais que a gente ache que elas são pessoais e que só caem na nossa cabeça, não é verdade. Quer dizer, uma experiência negativa com uma empresa são 50 mil pessoas com uma experiência negativa. Você posta no Facebook e vem 50 mil. Eu também. E as redes sociais hoje elas servem tanto para alavancar a imagem de uma empresa como para destruí-la, a imagem. Então, toda essa conexão, as redes sociais, né, são formas de expressão do consumidor, então a gente pode usá-las a favor também do consumo. Chega lá, colocar seu post. O que você vai comprar no Black Friday? E não sei.
Eu não gosto de comprar na internet. Eu tive péssimas experiências e aí agora eu não curto mais. Eu adoro. Eu adoro. Alguém falou. Daniela, o que você vai comprar no Black Friday? Na internet, eu realmente sou uma... Você também não gosta? gosta? Passagem aérea, eu acho. Tem coisas e coisas pra comprar, assim, né? Computador, por exemplo, é uma coisa que você não pode comprar na internet. Que você tem que ir lá experimentar, ver qual que você quer, o modelo. Mas, pô, roupa, essas coisas que você sabe o tamanho, tem tamanho certo. Mulher já Mulher realmente na internet. Não, mas digo, coisas assim, eletrônicas. Sim, objetos, faz mais sentido. livros, exatamente, faz mais sentido Não, ser... livro é o paraíso. Quando eu vou escrever um romance, a primeira coisa que eu faço é entrar na internet e achar tudo que tem a ver com o que eu quero escrever e compro. Ai, gente, E livro é aí paraíso. Tem estante virtual. Estante virtual. Gente, o que é aquilo? É o paraíso. Aqui falando boa propaganda do Nerd. Não. Melhor, eu não conheço site melhor do que aquele. O que você vai comprar no Black Friday? Conta aí. Acho que nada. Gente, olha só que convidados. Melba. Não, vou pesquisar alguns preços, assim, porque eu acho que é um bom momento para você identificar ali, porque às vezes a gente deixa um pouco de lado, existem prioridades, e aí você fica levando o ano inteiro. Que você não precisa tanto. Não, na verdade não. São coisas até que eu preciso, mas que em certo momento você vai adiando, eu aproveito a Black Friday para olhar e ver se o preço realmente está atrativo e vale a pena. Mas num primeiro momento eu não tenho nada em vista que esteja me faltando a ponto de eu aproveitar uma promoção. Porque eu acho que isso é importante também para um consumo responsável. Não é que você vai comprar porque está com um preço atrativo. De fato, você tem a necessidade de comprar aquele produto naquele momento? Se sim, eu acho que é um bom momento para comprar. Se não, é verdade. As pessoas vê o que será que tem para vender na Black Friday, né? E aí compra sem precisar. E você, Vera, o que você está querendo? Meu forninho de 10 litros pequenininho, prateado, tem que ser prateado para dar para minha filha, mas tem que ser pequenininho, assim. Tem que checar a procedência da empresa. Tem que checar a procedência da empresa, enfim, várias coisas. Vou ver. Se está aderente ao Código de Defesa do Consumidor. Então tá, gente, posso terminar o programa? Todos nós felizes? Então tá bom. Obrigada de novo, Letícia. É um prazer enorme ter aqui, Telzinho, com o João Pedro Xavier, o Grobito, Melba e Daniela. E vocês de casa, a gente volta segunda-feira às 5. Bom fim de semana.